pessoal, namastê. Hoje o vídeo é no escurinho. Eu geralmente gravo o vídeo para vocês durante o dia porque minha câmera não é muito boa. Então eu procuro a luz do dia para dar uma definição melhor na imagem e tal. Mas eu sou uma pessoa noturna. Eu durmo tarde, acordo tarde. Então esse horário da noite tá tudo muito silencioso. Aí eu começo a me inspirar, começo a pensar coisas. Aí eu falo, vou gravar um vídeo sobre um assunto X. Mas eu vou gravar amanhã por causa da luz. E aí, quando chega no dia seguinte, toda aquela inspiração já foi embora. Então hoje eu vou fazer diferente. Eu vou gravar um vídeo à noite. Eu sei que a imagem vai ficar horrível, mas é o momento em que eu estou inspirado, né? Em que eu consigo falar as coisas que eu penso e tal. Eu acho que isso é o mais importante. E hoje eu vou falar sobre o eu. É muito difícil para a gente definir quem é o eu, né? Quem sou eu? Se eu perguntar para qualquer um de vocês quem é você, vocês provavelmente vão me falar: bom, meu nome é X, eu estudei tal coisa, eu tenho um cargo tal na empresa tal. Mas isso não tem nada a ver com o que vocês são, porque nós nascemos e crescemos dentro de um sistema capitalista que transforma tudo em mercadoria. Transforma inclusive a nós mesmos em mercadoria. Mercadoria é aquilo que tem utilidade e preço. Então nós somos uma mercadoria dentro desse sistema. E nós nos acostumamos a isso. Então quando alguém pergunta o que nós somos, a gente procura realçar a nossa utilidade dentro desse sistema, né? O nosso lado mercadológico. Então, olha, eu estudei tal coisa, eu sei fazer tal coisa, eu tenho um cargo X, né? E para esse cargo X eu recebo um salário de tanto, que é o meu preço, né? Então a gente sempre destaca esse ponto econômico, mercantilista. Mas isso não tem nada a ver com o que nós somos em essência. Porque se hoje nós ocupamos um cargo X na empresa tal, e amanhã essa empresa nos manda embora ou a gente pede demissão, a gente não deixa de ser quem é. Então, o que nós somos é diferente daquilo que nós fazemos, daquilo que nós aprendemos a fazer, das nossas habilidades e da nossa utilidade. O que nós somos, bom, a filosofia já perguntou muitas vezes isso, então uma das questões possíveis era se nós somos o nosso próprio corpo. Então, Merleau-Ponty, ele começou essa investigação também falando sobre isso. Só que, por exemplo, se eu vou a uma guerra e perco uma das pernas, eu não deixo de ser quem eu sou. Então a resposta não é essa, eu não sou o meu corpo. Apesar do meu corpo fazer parte daquilo que eu sou, eu não posso me definir através do meu corpo. O que sim faz mais sentido é dizer que eu sou a minha consciência. E consciência é interessante porque a minha consciência ela é preenchida através do mundo lá fora. Então eu capto as coisas através dos meus 5 sentidos, né? Então eu vejo as coisas, eu sinto o cheiro das coisas, eu sinto o sabor das coisas, eu ouço as coisas, eu sinto tatilmente as coisas. Então, os 5 sentidos me preenchem de várias percepções, impressões, e essas percepções vão se depositando na minha consciência e formando aquilo que eu sou. Então, a primeira coisa que eu posso dizer a esse respeito é que o eu, né, ele está em construção eterna. O que eu sou, ele não está definido ainda. Hoje eu sou aquilo que a minha consciência me trouxe até o momento atual. Mas de hoje em diante, a minha consciência ela vai continuar me trazendo coisas e essas coisas vão se transformando dentro de mim. Então, o eu, ele é algo que está em eterna construção. Até o dia que eu morrer, eu vou estar construindo essa história, né? Então, o eu, ele não é algo fechado, ele é algo que está sendo sempre construído. E existe um paradoxo nessa questão, porque o eu, ele é feito das coisas do mundo, das coisas externas. Então, o eu, na verdade, ele é o mundo, né? Então, é a árvore que eu vejo, o som que eu escuto, o sabor da comida, né, na minha boca. Então, isso tudo vai formando o eu. Mas, ao mesmo tempo que o eu é formado pelo mundo, o eu é formado por um mundo que só existe dentro da minha cabeça. Então, se eu estiver vendo um pôr do sol e tiver uma pessoa ao meu lado vendo o mesmo pôr do sol que eu consegui
perceber através da minha consciência é diferente do pôr do sol que a pessoa conseguir perceber através da consciência dela. Então, são dois pores do sol diferentes. E não tem nada a ver com o sol em si. Ou seja, tudo isso é uma ilusão, né? No yoga existe esse conceito de Maya. Maya é a ilusão das formas. Então, quando eu assisto um pôr do sol, na verdade não tem pôr do sol nenhum. O sol não está se pondo em lugar nenhum. O sol está parado e a Terra está girando em torno dele. Então, o sol não está se pondo. Mas eu, na minha consciência, né, eu percebo a forma de um sol se pondo na Terra. Isso é Maya, isso é ilusão. Né? Então a minha consciência ela é formada por ilusão. Quer dizer, o que eu percebo do mundo não é o mundo em si. O que eu percebo do mundo é uma forma que chega à minha consciência. Isso é bem paradoxal. E essa forma tem a ver com a perspectiva. Então eu vejo as coisas de um certo lugar, de um certo ponto de vista. O Leibniz, que é outro filósofo, falava sobre isso. Então ele dizia que Deus, né, é uma junção de mônadas, né, e cada mônada está num lugar diferente, percebendo as coisas de uma forma diferente. Então a filosofia, a impressão que eu tenho é que a maioria dos filósofos, se não todos eles, quando falam de Deus, eles estão falando do universo. Então o universo, né, o mundo, ele é uma totalidade e eu faço parte dessa totalidade. Só que eu tenho uma perspectiva diferente das outras pessoas. Então eu sou uma pequena parte dessa totalidade que tem um ponto de vista. Isso é muito complexo, muito interessante. O Hegel, que é outro filósofo, ele também fala uma coisa bastante interessante, que ele fala que a consciência ela consegue se enxergar. É como se eu saísse do meu próprio corpo e olhasse para o meu corpo, né? Ou isso acontece no espelho, por exemplo. Eu vejo o meu corpo refletido no espelho. Então, ele diz que a consciência ela tem essa capacidade de sair dela mesma e se enxergar, que é mais ou menos o que a gente faz na meditação, né? Então, a consciência, quando ela sai e se enxerga, ela vê um reflexo, então ela reflete. Então, nós temos as nossas impressões dos 5 sentidos e nós temos essa reflexão da nossa própria consciência a respeito dessas informações todas que estão sendo captadas, né, através dos sentidos. E essas reflexões, elas engrandecem a nossa consciência. Então, a nossa consciência ela vai sendo construída através de tudo aquilo que nós percebemos. Então, ela vai ficando cada vez maior e maior e maior. E, ao mesmo tempo, a própria consciência ela reflete sobre si mesma e transforma tudo aquilo em uma coisa maior ainda. Então, quando eu assisto a um pôr do sol, né, ele me vem através dos meus sentidos, mas a minha consciência ela reflete sobre esse pôr do sol e transforma ele em algo maior, mais grandioso, com um significado maior, né? Bom, é muito complexo tudo isso. Mas é muito interessante, assim. Então eu posso dizer que eu sou uma perspectiva do mundo. Então uma coisa interessante também no yoga a gente fala muito sobre Maya, né? Sobre ilusão e sobre realidade. Então Maya é a ilusão das formas. Então aquilo que a minha consciência capta é uma forma. É aquilo que eu falei. O pôr do sol ele não existe. Ele só existe do meu ponto de vista, né? Existe uma perspectiva minha, a partir da qual eu vejo o Sol se escondendo atrás da Terra. Mas não existe, o Sol não está se pondo, ele está lá parado, a Terra está girando. Então isso que eu vejo é uma ilusão, é Maya. E o que é a realidade então, né? Se isso tudo que eu percebo através dos meus sentidos é ilusório, o que é a realidade? A realidade eu só consigo perceber quando eu desligo os meus sentidos. Então, quando eu medito, por exemplo, eu fecho os olhos e desligo, né? Desligo nariz, boca, eu desligo os sentidos e procuro mergulhar numa outra dimensão, em que eu me percebo
ou percebo a minha própria consciência, não do ponto de vista das minhas sensações, mas do ponto de vista da minha essência. E quando eu faço isso, eu percebo que eu e o mundo temos a mesma essência. É engraçado porque eu, eu sou uma individualidade, mas eu não existo sem o mundo. Então, eu preciso do mundo para existir. Eu sou dependente do mundo para existir. Então, se o mundo não existisse, eu não estaria sentado aqui. Eu não teria nenhum corpo para sustentar o meu próprio corpo, nenhum espaço para sustentar meu corpo. Ao mesmo tempo, eu preciso comer, preciso beber para viver. Eu preciso das outras pessoas. Eu preciso da linguagem. Então, por exemplo, eu estou agora gravando esse vídeo para vocês. Eu estou falando em português, eu estou refletindo sobre as coisas que eu falo. E tudo isso eu aprendi com o mundo. É através do mundo que eu existo, é através do mundo que eu me percebo. Então, se não houvesse outras pessoas no mundo, eu não saberia que eu existo. Eu sempre me percebo através de algo externo. Por exemplo, eu me vejo através do espelho. Eu não consigo olhar para o meu próprio rosto. Eu preciso de um espelho para me ver. Eu preciso também das outras pessoas para me enxergar. Então, esse é um outro paradoxo, porque ao mesmo tempo em que eu preciso do mundo para ser quem eu sou, né? Então, a minha consciência é a consciência do mundo, o mundo é o lugar a partir do qual eu me enxergo, então eu preciso do mundo para existir, mas ao mesmo tempo eu sou um indivíduo, quer dizer, eu sou uma individualidade nesse mundo, eu sou diferente do mundo. Então isso é muito paradoxal. Então acho que é isso que eu queria passar para vocês hoje. Eu trouxe muitas coisas para vocês refletirem, na verdade. Espero que vocês tenham gostado. Então é isso. Shanti Om.